Oi, tudo bom? Meu nome é Sati. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a alimentação. Quando a gente fala em alimentar-se, alimentação e tudo, a gente, obviamente, é aquilo que vai saciar o seu instinto, que é o instinto da fome, né? Só que teve um momento na minha vida em que eu percebi que eu não sou esse corpo. Eu sou um ser infinito, espiritual, que está tendo uma experiência humana nesse corpo, né? Então, sabendo disso, bom, eu fiquei sabendo disso por experiências próprias e também por muitos conhecimentos que eu adquiri depois que eu comecei a ter uma educação de verdade, que é fora da escola. Eu tive a intuição, né? A intuição é como é uma das funções, né, da nossa mente, da nossa psique. O pensar é uma delas e intuir também é uma delas. Na verdade, tão importante quanto o pensar. Então, na minha vida, eu tive a felicidade, vamos dizer, de ter a intuição, de ir atrás de certos conhecimentos, né? E a intuição não é uma coisa assim que você fala, ah, já sei, agora eu vou fazer isso porque me veio essa intuição. Não, não é assim. Assim, eu tô falando do meu caso, tá? Então pode ter muitos casos, mas a intuição para mim sempre foi alguma coisa que depois que passou, me dou conta de que intuitivamente eu fui atrás daquilo por um objetivo, né? Para obter um resultado específico. Então, os conhecimentos que eu fui indo atrás, depois que eu tive essa conexão de saber que eu não sou esse corpo, eu, na verdade, eu moro nele, né? Eu moro nele, ele é finito, ele vai perecer um dia, como todos, mas a minha consciência, né, que mora dentro desse corpo, mora temporariamente, na verdade, né, nesse corpo, ele não, ele é infinito e ele é eterno. Isso é uma coisa que eu me dei conta e aí com isso não dá, na verdade não dá mais para ver a alimentação como alguma coisa que a gente vai simplesmente saciar a vontade do corpo, né? Que é o instinto. Existem vários instintos, né? Eu tô aqui falando de um instinto específico que é a fome, né? Então, sabendo que de, de, depois dessa intuição que eu tive que eu sou esse ser espiritual e tudo mais, a intuição me levou a deixar de comer certas coisas, como a carne, os, principalmente os produtos industrializados, né, os alimentos industrializados. Porque assim, na verdade eu fui questionando, né, fui questionando tudo, fiquei comecei a questionar o que tinha na, naquela maçã, naquele limão, né, que no supermercado super brilhante, né, e depois não parece natural, óbvio. E depois eu fico sabendo que aquilo é uma cera que eles colocam para ter uma duração maior na prateleira do supermercado. Então, por exemplo, o limão, a gente usa o limão, muitas vezes a casca, né? Então, como é que a pessoa passa uma cera para ficar brilhante e ainda ter uma duração maior no supermercado? Fui percebendo que naquele alimento que eu encontro na loja, no supermercado, não tá só aquele alimento, tem mais coisas.
como agrotóxico, fertilizante, antifúngico, né? Então tem muitas coisas ali que a gente não vê e que tá lá no alimento que a gente compra como se fosse limão, mas na verdade é limão com cera. Quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a ter um questionamento maior daquilo que nos é imposto, né? Então, por exemplo, os alimentos industrializados vêm numa caixa, vêm num pacote fechado, é feito numa fábrica e não no campo, né? Então, o que é melhor? O que tem mais a ver com o meu corpo, que é natureza, esse meu corpo é natureza, vem da natureza? O que tem mais a ver com o desenvolvimento dele? A verdura própria, ou sei lá, algum alimento que veio da terra, ou aquilo que é feito numa fábrica por pessoas uniformizadas numa máquina, né? Então, aquilo energeticamente já se transformou, né? Aquele produto que talvez originalmente veio da terra já se transformou energeticamente, porque na verdade a matéria não existe, né? Não sei se vocês sabem, mas tudo que é sólido, que parece sólido, não é sólido. Ele é uma vibração. É uma vibração que na percepção humana que a gente tem esses olhos, né, como meios para detectar uma realidade, e com os nossos olhos físicos a gente consegue só ver aquilo que é sólido, né? A gente só consegue ver que isso aqui é sólido. Mas, na realidade, é tudo vibração. É vibração energética. Isso não sou eu que estou falando, não é esoterismo, não é nada disso. É ciência. Então, só que assim, quando a gente não desenvolveu o olho espiritual, que é o terceiro olho, que a gente só consegue se desenvolver depois de algum processo, que não vou entrar muito no assunto agora, talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas aí a gente consegue, através desse olho espiritual ou consciencial, as coisas que estão ocultas, né, no nosso mundo físico, as coisas que não estão visíveis a olho nu. Então, é isso. Eu fui fazendo todos esses questionamentos, tirando os alimentos industrializados, tudo aquilo que tinha uma vibração ruim. Ruim, como assim ruim? O que é ruim? O que é bom? Ruim pra mim. Ruim pra mim. Quando você tem essa sensibilidade, você consegue detectar aquilo que vibra de forma diferente de você, né? Então, esse tipo de alimento eu fui tirando. Eu fui tirando e fui estudando, até chegar em outros assuntos, né? Os cosméticos, por exemplo. Os cosméticos que eu tava passando todo santo dia, o creme que eu passava, o hidratante que eu passava todo santo dia no meu corpo. O que era aquilo, né? A gente compra achando que é alguma coisa que vai hidratar nossa pele, vai deixar nossa pele saudável, mas é isso mesmo, né? Então, bom, daí eu fui os sabonetes, a maquiagem, tudo isso. Então, eu fui estudar e fui procurar como é que se faz um sabonete, e eu montei uma marca de sabonetes naturais, e passei a usar só os sabonetes que eu mesma fabrico com óleos vegetais, né? Só óleos vegetais, de forma 100% natural, com óleos essenciais e tudo. Então, aí fui se desenvolvendo para aromaterapia, porque na saboaria natural a gente usa óleos essenciais,
Então, eu fui estudar uma terapia. Enfim, uma coisa foi levando a outra. E, bom, saí um pouco da alimentação, mas é isso. Eu fui tirando aquilo que vibrava diferente de mim, né? E tinha muita coisa para tirar. Assim, eu, sei lá, eu acho que eu tirei primeiro a carne, né? Não, primeiro eu tirei os industrializados mesmo. E aí eu fiquei muito nessa busca pelos vegetais e outras coisas, né? Farinha, ovos, tudo isso eu fui procurando os orgânicos, né? Porque eu morava em São Paulo e lá é muito fácil de. Era. Agora é mais fácil ainda do que na época que eu comecei, mas é super. Muito fácil de conseguir alimentos orgânicos. Então eu ia religiosamente na feira de orgânicos todo sábado, né? E, enfim, fazia a minha própria comida do zero, até porque eu amo, né? Eu estudei gastronomia, então eu amo fazer comida. Então, e aí eu fui, por exemplo, no processo de cozinhar também, eu fui tirando os temperos industrializados, né? Todos esses atalhos, né, que a gente aprende a usar, aprendi a usar, eu fui tirando. E eu fui fazendo os meus próprios temperos e tudo mais. Então tá muito quente aqui em Pipa, por isso que eu tô com esse abanador. Esse leque, né? Que é, na verdade, é um leque que eu herdei da minha avó japonesa. E é um leque de sândalo. Quando você abana, vem esse cheiro incrível do sândalo. É impressionante. Para falar um pouquinho mais desse momento que eu me dei conta, vamos dizer assim, quando eu fiz a minha mudança, vai, para um estilo de vida mais natural. Foi no momento que na antroposofia, que é um estudo organizado, vamos dizer, pelo austríaco Rudolf Steiner, ele foi uma pessoa extraordinária e ele é. Eu vou falar né? Porque, tipo, ele é uma pessoa. Ele já morreu faz tempo. Ele viveu no começo do século XX. Ele nasceu no final do século XIX e viveu ali no começo do século XX. E ele era uma pessoa extraordinária, mente sensível, extremamente inteligente, de uma sabedoria absurda e ele era assim, vamos dizer, ele tinha uma capacidade de detectar coisas que uma pessoa normal não consegue detectar. Ou seja, ele era clarividente, né? Clarividente é uma palavra, não sei se é a palavra certa, mas vamos dizer, ele era ocultista, ele conseguia enxergar aquilo que estava oculto aos olhos físicos, né? Então, e com sua extraordinária sabedoria, conhecimento, inteligência e sensibilidade, ele organizou um, vamos dizer, uma filosofia, porque para falar que a antroposofia é uma filosofia é um pouquinho limitado, mas em todo caso é um estudo do homem. Antroposofia, a palavra anthropos significa homem em grego e sofia conhecimento ou estudo, né? Então é estudo do homem, sim, pura e simplesmente. Ele organizou um estudo que abrange todas as áreas das atividades humanas,
da atividade humana. Então, agricultura, com a agricultura biodinâmica, que hoje já é muito conhecida, mas pouco se fala vamos dizer, do fundador, né, da agricultura biológica, que é o próprio Rudolf Steiner. Então, e faz parte da antroposofia. Então, agricultura, medicina, educação, que são as escolas Waldorf, e a medicina que eu falei agora é a Veleda, a farmácia Veleda, que muita gente conhece, né? É da antroposofia, né? E, enfim, eu falei educação, que é a escola Waldorf, também muito conhecida no mundo todo. Economia também, ele organizou um pensamento sobre a economia do ponto de vista antroposófico, que na verdade são esses estudos todos dessas áreas da atividade humana do ponto de vista espiritual. É isso. Isso é antroposofia. Então, é olhar o homem como um ser espiritual. Na antroposofia, a gente aprende que, como ser espiritual, a gente vai encarnar nesse mundo físico, num corpo específico, e a gente não faz isso de repente. Tipo assim, nasceu, já encarnou e pronto. Não. O processo de encarnação passa por várias etapas cósmicas, e no momento do nascimento encarnou, sim, aquele ser espiritual encarnou no corpo físico, mas continua fazendo um processo de cada vez mais encarnar, até que no momento da vida, que é no meio da vida, ele está o mais encarnado possível no mundo físico, tá? Então, esse momento é chamado de meio-dia cósmico. Eu acho esse nome lindo. E depois disso, o homem, a mulher, quando eu digo homem, o ser humano vai ascendendo de novo. Então, vai aos poucos, vai fazendo um processo de desencarnar. Então, ali naquele meio-dia cósmico, que é entre os 28 e 33 anos de idade, mais ou menos, isso não é regra, pode ser antes, pode ser depois, enfim. Nesse momento que a gente está o mais encarnado possível nessa Terra ou nesse mundo físico, acontecem coisas muito importantes, acontecem coisas que simplesmente mudam a nossa vida, né? Então, encontros kármicos, acontecimentos kármicos, alguma coisa assim que marca a nossa vida, né? E aí, o que acontece? A partir daqui, a nossa, vamos dizer, o nosso ser vira a página, né? Vira a página 180 graus e faz uma transformação, vamos dizer assim, numa vida. Esperamos que a gente passe por várias transformações. Uma pessoa que não passa por nenhuma transformação numa vida é bastante complicado. Mas, em todo caso, a gente espera que uma pessoa vá passar por várias transformações, mas essa é uma das maiores. Uma das maiores, a gente pode dizer. E é onde define a direção, né, do resto da vida. Então, foi nesse momento que eu... Na verdade, eu deixei de olhar o mundo como apenas como mundo material, e eu percebi que, na verdade, a realidade é espiritual. E na realidade espiritual existe o mundo material. Bom,
essa é a visão que eu tive, vamos dizer, eu tive a percepção disso, a consciência disso. Então, aí a partir daí eu fui fazendo todas as minhas buscas de conhecimento, de transformar as coisas, assim, de mudar os produtos que eu estava comprando, aquilo que eu estava assimilando para mim, aquilo que eu estava colocando para dentro do meu corpo, né? Que um deles é o alimento. Então, o alimento, o que comida, vamos dizer. Então, eu entendo como alimento aquilo que nutre a gente, nutre o meu corpo, mas não só o corpo. Tem que nutrir a alma também, tem que nutrir todas as camadas do meu ser. Alimento não é só comida, né? Então, pode ser uma música, pode ser uma paisagem maravilhosa que a gente contempla, pode ser uma meditação, pode ser também a relação com uma pessoa, né? Enfim, tem muitas maneiras da gente se alimentar. Não é porque eu tive essa percepção de que eu sou um ser espiritual que eu deixei de achar que eu tenho um corpo, né? Que eu estou dentro de um corpo. Então, sabendo que esse corpo está servindo, na verdade, para algo muito maior e muito mais interessante e muito mais grandioso, aí é que eu comecei a cuidar melhor dele, mas cuidar de forma não só estética, mas de forma que ele possa servir para eu, eu me desenvolver. Então, assim, claro, naquela época que a gente tem, assim, final dos 20, começo dos 30 e tal, a gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente está passando por vários tumultos, várias coisas. E, enfim, o objetivo é sempre se desenvolver, né, como ser humano. Então, eu considero que isso seja um ato espiritual. Então, para o corpo, na verdade, serve para isso. Aí, como eu falei, fui deixando muitas coisas e aí eu ainda tinha muitos problemas nesse corpo que tinha que servir para o meu desenvolvimento. Eu fui vendo que muitos desses problemas eram causados por uma má escolha, por uma escolha ruim de um certo alimento. Por exemplo, o leite. É assim, eu tive um problema durante muitos anos de pele. Então eu tinha um problema sempre de pele, ia no dermatologista, tomei um remédio horroroso chamado Roacutan e até eu perceber que esse tanto de leite que eu tomava todo dia no meu café, no café da manhã, eu tomava sempre o café com leite. Era aquilo que me dava aquele problema que eu estava tendo na pele e que eu gastei muito dinheiro indo em dermatologista, gastei tempo, gastei anos e anos e anos. Não só anos e anos e anos que eu gastei minha energia psíquica, porque aquilo eu tava... Sabe esses problemas físicos que deixam você extremamente enfraquecido, assim, psiquicamente, porque não consegue resolver e não consegue encontrar uma solução para aquilo? Então, esse problema da pele era uma dessas coisas. Até eu perceber que era simplesmente aquele leitinho que eu tomava com o café, no café da manhã, demorei muitos e muitos anos. E quando eu vi que era só eu tirar aquilo, eu não acreditei, né? Porque assim, nenhum médico sugeriu. Nenhum médico sugeriu que pudesse ser isso. Enfim, tirei, melhorei. Tirei o leite e melhorei. Só isso. Então, é isso, né? A gente
é levado a crer certas coisas que, enfim, a gente tem que descobrir com um pouco de sofrimento ou muito sofrimento, enfim. Cada caso é um caso, mas. E aí o trigo também foi um desses casos. Eu tinha uma, uma dor insuportável na ciática e eu pratico ainda, mas assim, eu praticava de forma muito intensa e muito disciplinadamente Ashtanga Yoga, que é super, assim, puxado fisicamente. E eu tava tendo essa dor, e eu tava investigando essa dor, o que era que tava causando aquilo, e eu achava que era a yoga, mas, enfim, eu fazia várias coisas para melhorar, mudava as minhas, o meu approach em relação a certas posições, né, certos asanas dentro da yoga, enfim, também fui fazer. Porque nesse momento já não tomava remédio, já não acreditava em médicos para tentar resolver esse tipo de coisa. Então eu fui investigando eu mesma, eu já tinha estudado aromaterapia para saúde e tudo, então eu estava fazendo experiências comigo mesma, né? De trabalhar com óleos essenciais, trabalhar com produtos naturais, e aquilo não resolvia. E eu relutei, mas um dia eu tive que tirar o glúten, porque muitas pessoas me sugeriram que poderia ser isso, até porque eu tinha uma alergia. Na verdade, a alergia era muito pior que esse problema da ciática. Eu tive algumas crises muito sérias de alergia, de isso aqui ficar ferida aberta dos dois lados. E também, numa outra crise, eu fiquei inteira inchada, com várias bolhas, assim. Realmente eu tive. Foi um show de horror. Enfim, também tentei resolver essa alergia com indo em vários médicos antroposóficos. Claro, normal também, eu fui em médico normal para esse problema, mas assim, logo eu vi que eles jamais iam resolver. Tive que ouvir cada absurdo assim que eles falavam, mas em todo caso, claro, tudo que eles querem fazer é dar remédio, né? Então eles não, claro, eu não caí nessa. Na minha psicoterapia eu trabalhei essas questões, o que poderia ser algo psicossomático e tudo mais. Claro que é, né? Mas eu precisava encontrar o que estava causando diretamente aquilo. E, e naquele momento, justamente naquela época, eu tinha aprendido a fazer pão de uma maneira maravilhosa. Eu fazia pães maravilhosos, amava fazer pão e, enfim, estava comendo pão todo dia e bastante. E aí eu tive que fazer um teste, né, de parar de comer farinha para ver se poderia ser o causador, né? E tiro e queda. Uma semana depois que eu parei de comer glúten, aquela dor da ciática, como num passo de mágica, sumiu. Sumiu, zero. É impressionante. Então foi isso. E a alergia também, não tive mais crise forte de alergia. Eu tive algumas vezes um aparecimento de coceira e tudo mais. Sempre que eu visitava meus pais no Japão, em momento de frio. Então a pele fica muito seca e a alimentação muda e tudo, enfim. Aí eu. Bom, aí eu percebi que o glúten também estava me causando
todo esse problema físico e claro que eu tirei e nunca mais comi nada de farinha, nada de trigo, nada que tem glúten. E tô super feliz com isso, porque encontrei aquilo que me causava esse problema, né? E que impedia o meu desenvolvimento. Então, hoje eu tenho um corpo que não vamos dizer, sem problema. Eu posso dizer que hoje eu tenho um corpo sem problema, sem nenhum problema, vamos dizer. Às vezes tem uma dorzinha aqui e ali, eu resolvo de uma forma da minha forma, com alguns exercícios, com a yoga, com óleo essencial. Muitas pessoas falam em restrição alimentar, né? Então, eu não posso comer, eu não posso comer farinha, eu não posso comer laticínios. Pensa muito em restrição, mas para mim isso não é restrição. Porque nessa jornada toda de alimentação, que eu fui transformando a maneira com que eu me alimento, eu fui indo mais pro natural e tudo, sem carne, mais vegetais, mais natural. Até que eu descobri a alimentação viva. Aí realmente eu falei, é isso. Essa é a melhor alimentação. Quando eu digo melhor, assim, eu tô falando pra mim. Mas eu tenho certeza que não é só pra mim. É pra muita gente. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre os benefícios da alimentação viva hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você vai em restaurantes de restaurantes vegetarianos, macrobióticos e tudo, é tudo meio marrom, bege, tudo meio uma cor meio monocrom, um tom só, né? Uma coisa meio do branco pro bege, pro talvez uns verdes, muitos verdes, sim, mas tudo ali, assim, sabe? E porque é cozido, é tudo cozido, né? Então, exceto as saladas. E claro, nesse tipo de alimentação, claro que é muito melhor do que a que eu tinha antes, mas tinha essa restrição. Não comer farinha, não comer isso. Então, quando você vai num restaurante quando eu vou num restaurante vegetariano, eu tenho que perguntar, tem glúten, tem leite? Porque não necessariamente os vegetarianos são veganos, né? Então, muitos restaurantes vegetarianos usam leite. E muitos usam farinha. Muitos, muitos, muitos. Em muita coisa. Então, aí sim é restritivo. Só que quando eu entrei em contato com a alimentação viva, eu ganhei. Eu ganhei muita coisa. Eu ganhei os fermentados, eu ganhei os germinados, os brotos. Eu ganhei mais cores, porque na alimentação viva a gente não cozinha, né? Então a gente usa os alimentos como eles são, mas de uma outra forma. Então, assim, sem cozinhar. Então a gente processa com as nossas mãos e com alguns instrumentos de forma a preservar as cores. Então, a gente preserva os seus nutrientes e com isso a gente preserva as cores, porque as cores nos vegetais são os antioxidantes, né? Então, ali naquela alimentação viva, a gente tem mais micronutrientes. Muita gente foca no macronutriente, né? Então, é a proteína, a gordura, o carboidrato, as fibras. Então, as pessoas estão preocupadas. Ai, como que eu vou obter a proteína? Muita preocupação com proteína.
Só que ninguém se preocupa com os micronutrientes que são muito mais importantes, na verdade. Muito mais importantes para a qualidade do nosso corpo. Então, assim, proteína, carboidrato, tudo isso é básico. Então, assim, é igual a essa história do físico e espiritual, né? Então, assim, o físico é sobrevivência, né? Então, assim, para sobreviver a gente precisa de energia. Então, a energia rápida é carboidrato, é açúcar. Isso é energia rápida. Esse é o modo de sobrevivência. Aí proteína. Proteína para quê? Para desenvolver a musculatura e para a gente manter a nossa estrutura, né, corporal. Isso é o básico. É o básico para a sobrevivência. Mas e os outros nutrientes, né? Os antioxidantes, as vitaminas, os minerais, as enzimas, tudo isso é que vai definir a qualidade do nosso corpo, a qualidade da nossa saúde, a qualidade da nossa vida, né? Se a gente vai ter doença, se a gente não vai ter doença, se a gente vai ter dor, inflamação, tudo isso depende dos micronutrientes e não dos macronutrientes. Sim, e a alimentação viva fornece muito mais micronutrientes do que a alimentação cozida, normal, convencional, tá? Então é isso. Hoje eu vejo a alimentação como algo que eu vou assimilar para poder me desenvolver, para desenvolver um corpo saudável em que eu possa ter a melhor experiência possível. Eu acho que eu defini. É isso mesmo. Assim, eu não estava conseguindo definir, na verdade, né? O que é, qual é a minha relação com a alimentação, mas eu acho que é isso mesmo. É assimilar. Então, é a mesma coisa para as outras coisas, né? Da nossa vida. Quem você escuta? O que você escuta? Qual conhecimento você vai colocar para dentro de você? Que você vai assimilar? Quais são os conhecimentos que você quer assimilar? Qual é a música que você vai colocar dentro da sua alma, né? Qual é o professor que você vai ouvir? Que paisagem você quer olhar quando você vai acordar? Quais aromas você quer sentir dentro da sua casa ou na casa de alguém? Tudo isso faz diferença no nosso desenvolvimento. É isso que eu percebi. Então, eu ainda estou nessa jornada, vai mudar muita coisa ainda, mas eu estou cada vez mais afinada e eu acho que eu posso transmitir esse conhecimento e é isso que eu quero fazer. Nesse canal e também no Instagram, Sachi Cuisine, sachi.cuisine. Esse é meu Instagram. E no Facebook, que é Sachi Cuisine também. Então, é isso. Muito obrigada e até mais.